Em uma Inglaterra mergulhada no vazio do poder, enquanto Ricardo Coração de Leão marchava rumo às cruzadas, quem governava em seu nome? A resposta não está nos romances de cavalaria nem nas pinturas heráldicas. Está no nome de um homem que poucos conhecem, mas que por um breve e conturbado período comandou a Inglaterra como se fosse rei. Seu nome era William Longchamp, e sua origem não tinha nada de nobre. No final do século XII, o trono inglês estava politicamente exposto. Ricardo, recém-coroado, partira para o Oriente, deixando para trás um reino instável, dividido entre interesses aristocráticos e disputas silenciosas pelo controle. Nesse cenário frágil, quem assumiria o comando? Um filho de camponês normando, nascido fora dos círculos tradicionais de poder, foi escolhido como principal administrador do reino. Não por direito de sangue, mas por talento, lealdade e conveniência política. Longchamp não era amado. Também não era facilmente manipulável. Ascendeu por méritos próprios, mas rapidamente se viu cercado por uma aristocracia que o odiava por aquilo que representava. A ideia de que alguém sem nobreza herdada podia governar os nobres. Por que Ricardo confiaria tamanha autoridade a alguém assim? O que Longchamp fez com esse poder? E por que a história se apressou tanto em esquecê-lo? O que você ouvirá agora não é apenas sobre um homem, é sobre um desconforto coletivo, o medo de que a ordem medieval pudesse ser subvertida não por guerras, mas por competência. A vida e a queda de William Longchamp nos mostram como a memória histórica pode ser cuidadosamente moldada para proteger estruturas de privilégio. E talvez por isso ele tenha sido silenciado. Mas há momentos em que o silêncio começa a incomodar. E William Longchamp, o camponês que mandou na Inglaterra, está prestes a recuperar sua voz. Nada, no nascimento de William Longchamp, sugeria grandeza. Ele era filho de um pequeno camponês normando, um detalhe que incomodaria profundamente os barões ingleses nas décadas seguintes. A aristocracia medieval dependia da ideia de hierarquia fixa. Os que mandam nascem para mandar, e os que obedecem não devem sair do lugar. Mas Longchamp saiu, e o que o impulsionou não foi sangue, mas intelecto. Desde jovem, Longchamp destacou-se por sua habilidade jurídica, seu domínio das letras e sua impressionante capacidade de gestão. Esses talentos o aproximaram da corte de Henrique II e mais tarde do jovem Ricardo, que veria nele não apenas um aliado confiável, mas um executor eficaz, alguém que pudesse manter o reino funcionando na sua ausência, sem desafiar seu prestígio. Longchamp entrou na vida pública no final do reinado de Henrique II, como oficial do filho ilegítimo do rei, Geoffrey. Ele logo deixou o serviço de Geoffrey e serviu na chancelaria de Henrique II, ou escritório de redação, antes de entrar a serviço do filho de Henrique, Ricardo. Ricardo, que era duque da Aquitânia na época, nomeou Longchamp chanceler do Ducado da Aquitânia. Longchamp se destacou pela primeira vez na corte do rei Filipe II da França, em Paris, em 1189, quando atuou como enviado de Ricardo em uma disputa com William Marshal, enviado do rei Henrique. Naquela época, Longchamp já era um dos conselheiros de confiança de Ricardo. Em 1189, logo após a coroação de Ricardo Coração de Leão, Longchamp foi nomeado chanceler da Inglaterra. Era uma posição de extrema influência. Cabia a ele redigir documentos reais, supervisionar a burocracia e manter o delicado equilíbrio entre coroa e igreja. Mas isso não era o suficiente. Quando Ricardo partiu para a Terceira Cruzada, confiou a Longchamp algo ainda mais ambicioso: o posto de justiciar. Na prática, o regente de todo o reino. Essa ascensão meteórica incomodou profundamente os nobres ingleses, não apenas pela rapidez com que ela ocorreu, mas por quem estava subindo. Longchamp não era um dos seus, não participava das mesmas linhagens, não carregava brasões antigos,
não pertencia às mesmas redes de casamentos e feudos. Era, aos olhos deles, um intruso com uma caneta poderosa demais nas mãos. E ele usou essa caneta com pulso firme. Como regente, Longchamp centralizou o poder, limitou a autonomia dos barões, impôs ordens diretas da coroa e expandiu sua influência por meio de cargos eclesiásticos. Sua ligação com o papado era estratégica. Longchamp tornou-se bispo de Ely, o que lhe deu imunidade, prestígio e acesso direto à autoridade espiritual suprema da época. Um escudo político perfeito contra seus rivais seculares. Mas nenhum escudo é inquebrável. E quanto mais Longchamp consolidava sua autoridade, mais crescia a coalizão de nobres determinados a destruí-lo. O que começou como murmúrios se tornaria um movimento feroz. E o camponês, no trono improvisado, logo perceberia que poder, sem raízes na tradição, é sempre poder sob cerco. A trajetória de William Longchamp até aqui é a de um homem que subiu rápido demais, num mundo que não aceitava ascensões sem sangue azul. Mas o ápice é também o limiar da queda. E no próximo ato dessa história, o mesmo homem que governou com mãos firmes será ridicularizado, perseguido e expulso, como se sua ascensão tivesse sido um erro que precisasse ser corrigido publicamente. No auge de seu poder, William Longchamp já sentia o peso da resistência crescente que se formava contra ele. A aristocracia inglesa, enraizada em privilégios e costumes milenares, via no chanceler e justiciar um intruso, alguém que ameaçava não só seus bens, mas a própria ordem social. As sementes do conflito começaram a florescer em forma de conspirações e ataques verbais, que pouco a pouco se tornaram uma guerra política aberta. O maior opositor de Longchamp não era um qualquer, mas João, irmão mais novo de Ricardo, um personagem ambicioso, carismático e estrategista nato. João sentia que a ausência do rei era uma oportunidade para garantir seu próprio poder. Ele soube capitalizar o descontentamento da nobreza, pintando Longchamp como um camponês arrogante que havia ultrapassado seu lugar natural. Uma narrativa que seria repetida por gerações. As acusações contra Longchamp eram duras: arrogância, ganância, tirania. Dizia-se que governava com punho de ferro, desrespeitando a nobreza e manipulando a igreja para seus próprios fins. Seus inimigos usaram e abusaram dessas imagens, espalhando boatos e manipulações que corroeram sua reputação. Em uma sociedade onde o prestígio era tudo, essa difamação foi um golpe mortal. A situação piorou de forma dramática quando Longchamp foi forçado a fugir da corte em uma das cenas mais humilhantes da história inglesa medieval. Para escapar da fúria dos barões, ele precisou se disfarçar de mulher, uma ironia amarga para um homem que governou como um rei. Esse episódio foi usado para ridicularizá-lo, mostrando-o não apenas como um usurpador, mas como alguém desprovido de coragem e dignidade. Mas a história não termina aí. O que surpreende é a rapidez com que a memória de Longchamp foi apagada. Diferente de outros personagens controversos, ele não virou um anti-herói popular. Pelo contrário, foi relegado a quase total esquecimento, como se a elite tivesse deliberadamente vetado seu nome dos registros oficiais. Essa exclusão é uma pista clara do desconforto que sua figura causava. A ameaça de que o poder não precisa nascer em berço nobre para existir. A queda de William Longchamp nos convida a refletir sobre como as narrativas históricas são construídas não apenas para contar o passado, mas para moldar o presente. Em sua história, vemos como o medo da mudança social, a defesa dos privilégios e a manipulação da memória se entrelaçam para controlar quem merece ser lembrado e quem deve permanecer invisível. William Longchamp permanece até hoje uma sombra nas páginas da história inglesa. Não porque tenha sido irrelevante, mas justamente porque sua existência desconcertava os alicerces da sociedade medieval.
Ele não era apenas um homem simples que chegou ao topo. Era um símbolo inquietante para uma aristocracia que via seu domínio ameaçado, não por espadas, mas por canetas e leis. Sua trajetória é o retrato de uma meritocracia incipiente e ameaçadora em um mundo que ainda se agarrava a privilégios herdados. A possibilidade de que alguém sem linhagem nobre pudesse governar abalava a estrutura social rígida que sustentava o poder feudal. Longchamp foi, portanto, mais perigoso para os barões ingleses do que qualquer invasor estrangeiro, porque representava uma mudança real e palpável. Além disso, seu uso habilidoso da igreja como apoio político acendeu temores e ciúmes em uma época em que as fronteiras entre o espiritual e o secular eram tênues. Como bispo de Ely, Longchamp usou sua influência e imunidade para se proteger. Mas isso também alimentou a narrativa de um tirano distante, que manipulava as duas esferas para seus próprios fins. A ironia final é que, ao ser expulso e ridicularizado, Longchamp não foi simplesmente derrotado. Ele foi apagado da memória coletiva. Enquanto reis, nobres e até traidores ganhavam seus lugares em romances e crônicas, Longchamp desapareceu, como se o sistema tivesse se protegido, eliminando o incômodo da lembrança. Porém, ao revisitar sua história, encontramos lições poderosas sobre poder, justiça e as narrativas que construímos para justificar as desigualdades. William Longchamp nos desafia a pensar: o que a história oficial nos oculta? Quantas vozes foram silenciadas para manter o status quo? E, principalmente, o que um camponês que mandou na Inglaterra tem a nos dizer sobre os limites e possibilidades do poder até hoje. Em sua ascensão e queda, Longchamp deixa um legado invisível, mas essencial. Ele é a prova de que o poder não é apenas questão de sangue, mas também de habilidade, oportunidade e, acima de tudo, de narrativa. Ao lembrá-lo, quebramos o silêncio que protege as estruturas do passado e abrimos espaço para questionar como o poder se manifesta no presente. E você, já tinha ouvido falar de William Longchamp? Qual parte dessa história surpreendeu mais você? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa figura esquecida que por um momento governou a Inglaterra.